seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Amados irmãos e irmãs, a nossa nutrição diária da Palavra de Deus para nós hoje, o Evangelho de João, capítulo 16, e dos versículos do 5 ao 11. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vos mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, Jesus começa então a falar agora, já se despedindo dos discípulos, essa longa caminhada que nós fizemos neste período pascal. Jesus caminhando com os discípulos, e os discípulos estavam novamente animados, fortalecidos com a presença de Jesus. Se no início, logo após a morte de Jesus, os discípulos dispersaram, se entristeceram, agora os discípulos estavam alegres com a presença de Jesus novamente no meio deles. Eles agora sabiam de fato quem era Jesus, o Messias, aquele que ressuscitou e caminhava agora com eles. E novamente Jesus começa a falar sobre despedida, em ir para junto do Pai. E isso entristece novamente o coração dos discípulos. Mas Jesus vai trazer novamente uma palavra de conforto e de esperança. É necessário que eu me vá, porque senão não receberão o Espírito defensor, né? Não receberão o Espírito consolador. Então, Jesus já começa a dizer para os discípulos que é hora agora deles começarem a caminhar sozinhos. Aliás, eles não iam ficar sozinhos, eles iam receber o Espírito Santo de Deus. Porque toda a primeira experiência antes da crucifixão, antes da morte de Jesus, e agora toda a experiência com o ressuscitado, os discípulos agora precisavam ter a unção do Espírito Santo para colocar em prática tudo aquilo que ele ensinou. Então, esse momento de tristeza que vai abater no coração dos discípulos também logo desaparecerá, porque eles se sentirão fortalecidos. É lógico que desta vez eles não irão sentir tanto quanto a primeira vez, porque eles sabem de fato agora quem é Jesus. E vão ficar na grande expectativa da descida do Espírito defensor, do Espírito Santo. Como será? Como virá? O que vai acontecer conosco? Né? Porém, eles agora vão permanecer juntos, vão permanecer em oração, na expectativa, na espera. É assim que muitas vezes encontramos irmãos e irmãs que estão desanimados, estão entristecidos. E muitas vezes dizem até que Jesus me abandonou, né? Que Jesus já não nos escuta mais. É porque, de fato, ainda não tomamos posse do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Quando a gente não compreende e não toma posse da graça do Espírito Santo, nós, de fato, vivemos numa tristeza imensa. Mas o Espírito Santo é quem vai renovar cada um de nós, vai nos devolver a nossa alegria. Nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo de Deus caminha conosco. Alegrai-vos. É necessário que eu vá para que todos sejam fortalecidos. Esta é a palavra de Jesus para nós hoje. Por isso, amados irmãos e irmãs, nos alegremos, porque nós somos privilegiados, porque nós já somos a igreja, o povo de Pentecostes. Um bom dia e que Deus abençoe a todos.